Você já foi chamada de lixo humano por alguém que usava farda? Já teve sua dignidade arrancada na frente de todos sem ter cometido crime algum? Quando Letícia desceu da viatura algemada, o sol do interior de Minas ardia no concreto do presídio. Mas o que mais queimava era o olhar do carcereiro branco. Ele a observava com desprezo, antes mesmo de saber seu nome. Assim que ela cruzou os portões, ele não perdeu tempo. Mais uma pra cota do sistema. Vagabunda. A palavra foi cuspida alto, na frente de outras detentas, como se ela fosse menos que gente. Letícia não respondeu. Não chorou. Apenas respirou fundo. Aquela humilhação, ela já conhecia de outras formas, mas naquele instante, ela soube que precisava esperar o momento certo, porque o que aquele homem ignorava, e todos ao redor também, era que Letícia não era apenas mais uma presidiária negra. Ela era a Major Letícia Vasconcelos, oficial de alta patente do Exército Brasileiro, presa injustamente por causa de um homônimo. Um erro grotesco, alimentado por pressa e preconceito. A ficha verdadeira ainda não tinha batido no sistema, mas quando chegasse, o presídio inteiro ia ter que engolir cada palavra dita, porque aquela mulher que estava sendo chamada de vagabunda serviu 3 missões internacionais, foi condecorada no Haiti e salvou dezenas de vidas em enchentes no Brasil. E agora estava ali, sentindo o gosto amargo do silêncio, um silêncio estratégico. Porque Letícia sabia, às vezes a vingança mais poderosa é a verdade que ainda não foi dita. Na ala feminina do presídio de Coronel Fabriciano, as paredes eram descascadas e o cheiro de mofo misturava-se ao suor de dezenas de corpos apertados em celas superlotadas. Letícia foi levada para a cela 7. 3 beliches, 6 mulheres, 2 ventiladores quebrados. O carcereiro, o mesmo que a insultara no pátio, entregou um lençol puído com desdém. Se tiver sorte, não vai pegar sarna no primeiro mês, murmurou ele, e bateu a grade com força. Letícia dobrou o lençol e o colocou sobre o colchão fino. Sentou-se com calma, evitando contato visual com as outras internas. Sabia que, ali dentro, o silêncio era uma armadura. Mas isso não impediu a loira magra da cama de cima de provocá-la. Tá quieta por quê? Acha que é melhor que a gente? Disse com um sorriso torto. Qual foi a fita? Roubou o quê? Bolsa de madame no shopping? Letícia ergueu os olhos firme, mas sem arrogância. Foi um erro, respondeu. A mulher deu uma risada seca. Aqui todo mundo diz isso, mas sabe o que mais? Você tem cara de inocente mesmo, inocente e otária. As outras deram risada, menos uma. Uma mulher de cabelo trançado, calada até então, observava Letícia em silêncio. Seu nome era Jandira. Tinha sido condenada por tráfico, mas falava com o peso de quem conhecia o mundo. Deixa ela. Cada uma sobrevive como pode. Letícia agradeceu com um aceno discreto. Ela sabia que aquele não era o momento de se impor. Precisava entender o terreno, observar. Seu tempo no exército a ensinara a ler ambientes como manuais táticos. Cada gesto, cada tom, cada silêncio revelava intenções. Nas primeiras horas, Letícia quase não falou. Notava os olhares enviesados das agentes penitenciárias, os cochichos entre os carcereiros. Havia algo naquela prisão que ia além da brutalidade comum do sistema. Um clima de domínio, como se os funcionários tratassem as detentas não apenas com autoridade, mas com um prazer sádico. No refeitório, a comida era servida com desprezo. Feijão ralo, arroz empapado. Quando Letícia pegou a bandeja, uma agente mais jovem murmurou alto. Essa aí é a que o Rocha pegou ontem, né? Disse que ela chegou cheia de marra. Já deve estar amansando. Rocha, o carcereiro. O mesmo que a chamou de vagabunda. Letícia segurou a bandeja com firmeza e caminhou até uma mesa. Não revidou, ainda, mas dentro dela, uma centelha já havia acendido. Na segunda noite, as dores começaram. O colchão fino deixava as costas latejando, mas não era isso que a impedia de dormir. Era o fato de que, até aquele momento, ninguém, nenhum advogado, nenhum oficial de justiça havia vindo revê-la. O nome na ficha de entrada não era Letícia Vasconcelos, Major do Exército Brasileiro. Era Letícia Vento da Silva. O nome da outra, a mulher que ela nunca conheceu, mas que agora havia arrastado seu destino para esse pesadelo. Na manhã seguinte,
Enquanto as detentas formavam fila para o banho de sol, Letícia pediu, com calma, para falar com a direção. Tem um erro na minha documentação. Preciso entrar em contato com meu advogado. Urgente. A agente a olhou de cima a baixo. Ah, é? Tá se achando. Aqui não tem prioridade para Patricinha, não. Não é questão de achar. É um direito legal. Quer mesmo arrumar confusão? Tem gente que desaparece fácil aqui dentro, viu? Letícia não respondeu. Apenas deu um passo para trás, controlando a raiva que pulsava nas têmporas. Ela já ouvira ameaças piores em campo, em favelas do Rio, em zonas de conflito no exterior. Mas ali o inimigo usava crachá do Estado. Na cela, Jandira se aproximou. Você é diferente mesmo. Não é dessas bandas. Tem jeito de quem viu mais do que parece. Letícia hesitou. Depois respondeu. Servi por 16 anos. Sou major. Me prenderam por engano, confundiram meu nome com o de outra pessoa. Jandira arregalou os olhos. E o que você está fazendo aqui, então? Esperando o sistema perceber o erro que cometeu. Jandira olhou para o teto e soltou um riso seco. O sistema não erra, minha irmã. Ele escolhe quem vai cair. E você caiu. Letícia não se ofendeu. Sabia que Jandira não estava zombando. Estava apenas dizendo a verdade como ela a conhecia. Uma verdade cruel. Na tarde do quarto dia, o estopim. Durante a revista de rotina, Rocha apareceu com 2 agentes homens. Mandou todas tirarem a blusa e agacharem. Era humilhante, mas comum. Quando Letícia hesitou, ele se aproximou. Tá achando que é quem aqui dentro? Princesa da PM? Ela respondeu com firmeza. Sou oficial das Forças Armadas. Estou aqui por erro de registro. Essa revista não segue os protocolos básicos de dignidade. Rocha se aproximou do ouvido dela. Para mim, você é só mais uma preta metida. E aqui, quem manda, sou eu. Letícia não recuou. Isso vai ter consequência. Ele riu. Vai sim, a cela de isolamento tá vazia. E assim foi. Letícia foi levada, sem explicação oficial, para uma cela escura, sem janelas, com um colchão no chão e um balde para necessidades. Ali, sozinha, ela passou 2 noites. 2 noites lembrando das medalhas, das madrugadas de missão, dos soldados que ela treinou, e de como agora era tratada como uma ameaça, não por quem ela era, mas por quem os outros achavam que ela fosse. Mas algo estava prestes a mudar. Na manhã do 6º dia, o diretor do presídio foi chamado às pressas por uma ligação da Defensoria Pública. Uma petição emergencial havia sido protocolada com provas da identidade militar de Letícia. Uma major ativa, que sequer possuía antecedentes. A ficha da Letícia V. da Silva, que estava na penitenciária, não batia com as digitais. O erro fora grotesco e agora impossível de ignorar. Quando Rocha recebeu a ordem de liberar Letícia e conduzi-la ao gabinete do diretor, o suor escorria por sua testa. Ele tentou não demonstrar, mas suas mãos tremiam ao destrancar a cela. Letícia estava sentada no canto, de olhos abertos, alerta. Vamos, o diretor quer falar com você, disse ele tentando soar neutro. Ela se levantou devagar, seu olhar fixo, controlado. A caminhada pelo corredor foi longa. Os olhares agora eram outros, não de desprezo, mas de dúvida, até de medo. Letícia entrou no gabinete. 2 advogados, uma assistente da defensoria e o diretor a esperavam. Na mesa, sua ficha militar, seu RG correto, o laudo de identificação. Tudo estava ali. O diretor pigarreou. Major Letícia Vasconcelos, houve um grave equívoco. Ela não respondeu. Apenas cruzou os braços. Estamos providenciando sua liberação imediata. O Estado lamenta profundamente o ocorrido. Dessa vez, Letícia falou, e sua voz cortou o ar como faca. Vocês não lamentam o erro. Lamentam que descobriram o erro. Eu passei uma semana sendo tratada como lixo, humilhada, violentada. E se eu não tivesse uma patente? E se eu fosse só uma Letícia da Silva qualquer? Silêncio. O diretor tentou balbuciar algo, mas ela continuou. Vocês não erraram. Vocês me enxergaram do jeito que queriam. Preta, algemada, vulnerável. E isso bastou. Isso sempre basta. O silêncio era absoluto. Nenhuma palavra podia consertar o que foi feito. Mas o que Letícia não sabia ainda é que do lado de fora,
Uma repórter já havia recebido a denúncia anônima de uma funcionária que reconheceu seu rosto. E a história prestes a sair em rede nacional mudaria tudo, inclusive o destino de Rocha e de todos os que a fizeram passar por isso. 2 dias depois da liberação de Letícia, a matéria foi ao ar na TV aberta, em horário nobre. A manchete era direta. Major do Exército é presa por engano e exposta a humilhações em presídio mineiro. A reportagem mostrava imagens de Letícia em missões humanitárias no Haiti, em operações de resgate no Acre e recebendo medalhas no Planalto. A mulher que o país via na tela era completamente diferente da presidiária que o sistema tentou esmagar. Mas o que explodiu as redes sociais foi o trecho em que Letícia, já livre, encarava as câmeras com a mesma firmeza que sustentou por 6 dias atrás das grades. Eu sobrevivi porque sou treinada, porque conheço meus direitos, porque meu nome, por sorte, carrega peso. Mas e quem não tem isso? Quantas Letícias da Silva seguem apodrecendo em silêncio? A pergunta ecoou como um soco na garganta da audiência. Em poucas horas, o vídeo viralizou. Influenciadores, juristas, artistas e até militares de alta patente comentavam o caso. Nas ruas de Coronel Fabriciano, protestos espontâneos se formaram em frente à penitenciária. Cartazes diziam: "E se ela não fosse major?" E "Preta com farda ainda é preta." Dentro do presídio, a notícia causou um terremoto. Agentes começaram a se afastar dos carcereiros mais violentos. A direção, pressionada, suspendeu Rocha por tempo indeterminado. Ele foi orientado a ficar fora da cidade até a poeira baixar. Mas para Letícia, a poeira nunca baixou. Porque aquilo que vivera não era uma exceção, era regra. E agora ela tinha voz e olhos atentos a ouvindo. A Comissão de Direitos Humanos da OAB entrou no caso. Letícia foi convidada a depor em audiência pública em Belo Horizonte. A sala estava cheia. Advogados, deputados, mães de presidiários, ex-detentas. Quando ela entrou, o silêncio caiu como se todos ali soubessem que estavam prestes a ouvir algo importante. Letícia não leu um discurso. Falou de pé, de cabeça erguida, descreveu o momento em que foi chamada de vagabunda, a cela fétida, o balde como vaso sanitário, o toque frio da humilhação que tentou apagar sua história. Mas foi seu final que calou a sala. Eu não estou aqui por vingança. Eu estou aqui porque a minha dor virou evidência. Porque meu corpo, militar ou não, foi tratado como ameaça antes de ser tratado como gente. Eu vim dizer que enquanto o Estado continuar confundindo rosto com ficha, cor com culpa e pobreza com perigo, todos nós estamos em risco. A fala rendeu aplausos de pé e manchetes no dia seguinte. Mas Letícia não se iludia. Sabia que discursos emocionam, mas estruturas resistem. E foi por isso que ela recusou o convite para entrar na política. E decidiu algo ainda mais ousado: voltar ao presídio. 2 semanas depois, ela estava de volta à penitenciária de Coronel Fabriciano. Dessa vez, com colete oficial, crachá pendurado no pescoço e uma equipe da Comissão de Justiça Restaurativa. O mesmo portão que se fechou atrás dela agora se abria com respeito. Rocha não estava lá. Havia sido transferido para uma unidade administrativa, enquanto respondia por abuso de autoridade e racismo institucional. Na ala feminina, o choque foi imediato. As detentas cochichavam. Algumas olhavam com admiração, outras com ceticismo. Jandira, que agora sabia quem Letícia realmente era, foi a primeira a se aproximar. Estendeu a mão. Eu vi você na TV, fiquei pensando, e se fosse eu? Letícia apertou a mão dela com firmeza. Você não teria saído, e é por isso que eu voltei. Durante 2 horas ela ouviu histórias de injustiças, maus tratos, de mães separadas dos filhos por crimes sem julgamento, de adolescentes internadas com mulheres adultas por falta de vagas no sistema socioeducativo. Letícia não chorou. Anotou tudo. Não com pena, mas com responsabilidade. Ela sabia que aquilo não era caridade, era reparação. Ao sair, foi cercada por repórteres na calçada. Major, o que a senhora sente ao retornar ao lugar onde foi humilhada? Ela olhou para a câmera com a mesma firmeza de antes. Eu me recuso a sair daqui menor do que entrei.
E eu voltei porque alguém precisa garantir que o que aconteceu comigo não vire só mais uma manchete esquecida. No mês seguinte, Letícia criou um projeto chamado Nome Pele Direito, um núcleo que oferece suporte jurídico e psicológico para pessoas negras vítimas de prisões ilegais ou violências do Estado. O caso dela abriu caminho para a revisão de 68 processos em Minas Gerais. 3 pessoas foram libertas graças à identificação de homônimos. 4 agentes foram afastados por abusos. E o nome Letícia Vasconcelos passou a circular não só como militar de alta patente, mas como símbolo de resistência. Certa noite, meses depois, ela caminhava sozinha no centro de Belo Horizonte. Um rapaz a reconheceu na praça da estação. Aproximou-se com respeito, sem invadir o espaço. Dona Letícia, minha mãe está presa em Vespasiano. A senhora pode me ajudar? Ela o olhou nos olhos. Viu ali a mesma angústia que sentira em si. Tocou o ombro dele com cuidado. Vamos ver o que dá para fazer. E seguiu andando, sem pressa, mas com propósito, porque Letícia sabia que o que havia começado com algemas e insultos não terminaria ali. Não enquanto existisse alguém sendo julgado antes de ser ouvido. Se essa história te tocou, se você também acredita que nenhuma cor de pele deveria ser confundida com culpa, inscreva-se agora. Mais vozes como a de Letícia precisam ser escutadas, e juntas, elas têm o poder de mudar tudo.